Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos, só lembrando, só recapitulando, porque faz décadas que vocês viram aí os nossos vídeos, né? Nós trabalhamos a aula 29, aula 30, falamos aí sobre recursos naturais, recursos minerais, extração mineral, falamos dos recursos no Brasil, lembram disso? Com bastante mapa a respeito do território brasileiro, 2 aulas de exercício, e agora vem essa aula 31, né pessoal? Carvão mineral, gás e xisto. Carvão mineral, gás e xisto betuminoso, pessoal, que nós vamos falar só na próxima aula, são tipos aí de recursos energéticos, ou seja, que fornecem energia, certo? Eu não poderia entrar naquela aula sem falar um pouquinho para vocês a respeito dos recursos energéticos, quais são, como são, de que tipo são, quais utilizações. Nós temos que ter uma base, pessoal, porque não adianta meramente decorar. Não vamos só decorar tal data, tal dia, tal lugar, tal momento, não. A gente tem que entender o contexto, pessoal. E para entender o contexto de utilização dos recursos energéticos, falar em contexto, eu tenho que adotar, pessoal, um instrumento muito importante chamado história, certo? História. A geografia se ampara, pessoal, bastante na história para resolver alguns probleminhas aí, né? Por quê? Porque a história acontece no espaço geográfico, pessoal. As duas têm aí, ó, uma relação muito íntima, certo? Quando nós falamos de recursos energéticos, pessoal, nós temos que lembrar que na história da humanidade, o primeiro recurso energético foi a lenha. A lenha. Isso há milhares de anos atrás já se utilizava a lenha para aquecimento, galera. Tá? Então foi o primeiro recurso energético ali. Só que isso hoje já mudou bastante, né? Principalmente se pensarmos nessa data-chave que eu coloquei para vocês aí, ó, século XVIII, um momento histórico que ficou conhecido como Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial é tão importante? Ô, professor, a aula é sobre recurso energético ou é sobre Revolução Industrial? Pessoal, porque as duas têm tudo a ver. Sem contar que a Revolução Industrial, pessoal, ela alterou muita coisa na história da humanidade. Por isso que recebe esse nome, Revolução, né? A partir do momento que a máquina é introduzida no processo produtivo, você consegue produzir mais, você consegue produzir mais rápido, aumenta a margem de lucro, tá? Você tem uma transferência de pessoas do campo para a cidade, tudo aí, ó, tudo só falando de revolução industrial. Só que qual que é a relação dela com os recursos energéticos? A partir do momento que as máquinas são introduzidas no processo produtivo, aumenta a necessidade das chamadas matérias-primas e aumenta a necessidade por recursos energéticos, certo, pessoal? Por isso que nós falamos que a utilização desses recursos é a base do progresso industrial e econômico. É difícil você ver um país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, Japão, França, Holanda, Alemanha, que não tenha uma grande utilização de recurso energético, pessoal. Se todos são industrializados, então tem uma utilização de recurso muito grande, certo? Ok? Pois bem, galera, só que o momento que nós vivemos, ele é peculiar. Por quê? Porque se não for pensada a questão energética mundial, nós poderemos passar por uma crise energética dentro das próximas décadas. Uma crise energética que se desdobra por 4 principais tópicos. Vamos a eles? Primeiro, a crise energética, pessoal, por fatores naturais. Por quê? Pensa comigo, pessoal. Não, pera aí, vou colocar todos para vocês primeiro. Fatores naturais, uma crise energética também por viés político, e por viés econômico, certo? Mas como assim? Vamos diferenciar, pessoal? Pensa comigo. A crise energética ela tem o seu viés natural, por quê? Porque a maior parte aí dos recursos utilizados hoje são recursos de origem fóssil, ou seja, recursos não renováveis, certo? No caso do petróleo, do carvão mineral, por exemplo, certo? São amplamente aí utilizados, perfeito? Tá. Só que, pessoal, pensem comigo. A maior parte desses países utilizam muito esses recursos, tá? Ou seja, eles têm uma certa dependência, perfeito? Só que a partir do momento, pessoal, que é gerada essa dependência e você não tem o suprimento desses recursos, isso pode gerar aí um colapso, certo? Opa, colapso. Só que a partir do momento que gera esse colapso, pessoal, nós temos aí um viés político, porque muitos países podem correr aí com perigos aí quanto à sua segurança nacional. Como assim, pessoal, segurança nacional? Imagine que você tem ali toda uma estrutura industrial toda prontinha, uma estrutura energética toda prontinha, e falta recurso natural, falta recurso energético. Como você vai manter?
Tem países, pessoal, por exemplo, aí como a França, que adota muito a energia nuclear. A energia nuclear precisa do urânio, que é um recurso natural não renovável. Imagina que acabe o urânio. 75% da energia da França, pessoal, vem da energia nuclear. Tenta imaginar isso. Criaria sim um problema de segurança nacional para esses estados, certo? Eles se tornariam vulneráveis, perfeito? Só que nisso daí eu já tenho a terceira feição aí da crise energética, pessoal. O terceiro viés, que é o viés econômico. Por quê? Porque a partir do momento que países precisam desses recursos e começa a faltar esses recursos, você tem uma alteração de preço, certo? Eu estou fazendo assim, mas não é assim não, pessoal. É só assim, ó. A partir do momento que todo mundo precisa e os recursos começam a diminuir, lembra da lei da oferta e da procura? Se a procura aumenta, certo? Mas a oferta de produto diminui, o que vai acontecer com o preço? Você vai comprar, não tem. O que acontece com o preço? Dispara, certo? Isso vai criar o quê? Uma dificuldade na capacidade de importação por parte de alguns países. Aqueles que são mais ricos vão conseguir manter, aqueles que são mais pobres, que dependem disso também, não vão conseguir, certo? Porque os preços vão começar a aumentar. Sem contar que, pessoal, quando eu falo em crise energética, eu tenho o viés natural, como eu falei para vocês, o viés político, o viés econômico, mas tem um que nós temos que lembrar, pessoal, que é o viés tecnológico. Como assim? Moçada, tudo que nós fazemos hoje, nós dependemos de tecnologia e, consequentemente, dependemos de recursos energéticos, né? Exemplo, tá, pessoal? Um exemplo, bem bobinho, mas é um exemplo. Era muito comum as pessoas antigamente conseguirem levantar sozinhas, né? Despertava, acordava sozinho. Os nossos hábitos hoje são completamente diferentes, pessoal. Nós ficamos até de madrugada, às vezes em TV, em celular, isso e aquilo, e nós precisamos do bonitão para poder despertar. Tecnologia, certo? Ok? Mas também precisa de forma de energia para movimentar isso, ok? Então, esse viés tecnológico da crise energética também é muito perigoso, porque nós dependemos muito da tecnologia e, consequentemente, dependemos muito dos recursos energéticos, fechando esse ciclo que vocês estão vendo aí de viés natural, político, econômico e tecnológico, ok? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia, tá, pessoal? Vamos diferenciar um pouquinho, porque tem como você classificar as fontes de energia. Então, vou mostrar para vocês como classificar, ok? As fontes podem ser convencionais, mas também podem ser não convencionais. Como assim? Convencional é aquelas que o homem já vem utilizando faz tempo, já tem tecnologia de extração, já tem tecnologia de utilização, já é muito usado comumente. É o caso do carvão mineral, do petróleo, do gás natural e até mesmo da biomassa. Pode pôr a lenha aí, tá? Ok? Só que tem aquelas não convencionais, pessoal, que são aquelas que são pouco utilizadas, são aquelas que têm pouca tecnologia, são mais caras para se obter, mas que podem ser alternativas aí viáveis dentro de alguns anos, como, por exemplo, a energia eólica, ó, ventos, energia solar, a própria energia nuclear, que falei para vocês agora, o xisto bituminoso, que a gente vai falar no próximo momento, ok? Tenho certeza que dessas aí, poucos ouviram falar do xisto, só para ver como ele não é convencional, certo? As fontes de energia, pessoal, também podem ser classificadas como primárias, quando são providas diretamente pela natureza, ou seja, é a forma direta da energia. É o caso, por exemplo, do petróleo, que é uma fonte primária, gás natural, carvão mineral, a energia hidráulica, né, a força das águas, a energia eólica dos ventos e a geotérmica, certo? E nós temos as fontes secundárias. As fontes secundárias, pessoal, são aquelas resultantes do processamento das fontes primárias. Por exemplo, ó, óleo diesel e gasolina. Você tem que processar o petróleo para chegar no óleo diesel e na gasolina. Você precisa de uma tecnologia para craquear, quebrar o petróleo e produzir esses dois subprodutos, certo? Mesma coisa com o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo. Querosene também. A eletricidade, galera. Por que a eletricidade é uma forma secundária? Você pode obter eletricidade por meio da energia hidráulica, certo? A energia das águas. Você pode conseguir eletricidade queimando carvão e petróleo, né? Criação ali do calor, vapor, movimentar ali as usinas, certo? E você pode também conseguir eletricidade, pessoal, mediante energia nuclear, com o calor liberado aí pela energia nuclear, certo? Então a eletricidade também é uma energia secundária. Assim como, por exemplo, ali, ó, a questão do urânio enriquecido. A gente vai falar um pouquinho sobre enriquecimento de urânio nas próximas aulas, tá, pessoal? Não dá para pegar o urânio diretamente como ele está na natureza e utilizar ele para energia nuclear, tá? Precisa fazer um processo que chama enriquecimento, tá? E não é encher ele de dinheiro, não. Logo, logo vocês vão ver o que significa isso, ok? Fontes de energia ainda, galera, podem ser renováveis. Opa, esse conceito vocês já conhecem, né? Renovável é quando a natureza ou o homem consegue renovar, suprir ela ali, fazer ela existir de novo num período de tempo pequeno.
Só que nós temos aquelas fontes que não são renováveis, né? Aquela que nem o homem, nem a natureza consegue repor em pouco tempo, certo? Dá uma olhadinha nessa tabela aí do lado, pessoal. Vocês têm ela na apostila, tá? Depois vocês procuram aí, ó. Oferta de energia por fonte, tanto no mundo quanto no Brasil. 1973 e 2013, digamos assim, né? O mundo tá 2012, mas o Brasil tá 2013. Galera, uma rápida análise, tá? Só para vocês verem um pouquinho. Primeiro, vejam isso que eu destaquei, ó. Fontes de energia não renováveis. No mundo, a utilização se manteve, certo? Na faixa aí dos seus 86%, né? 87%. No Brasil, pessoal, aumentou a utilização de energia não renovável, hein? De 73%, ó, passamos de quase 50% para 59% em 2013. Mas já adianto para vocês, pessoal, cresceu muito a utilização do gás natural. O Brasil começou a importar muito da Bolívia, a gente vai ver na próxima aula também, tá? E o Brasil começou a produzir gás natural. Pode ver que ele começa, ó, dá uma olhada na tabela aí, ó. Ele usa menos petróleo, estão vendo? Brasil. Só que está usando mais gás natural, perfeito? E outra coisa que se destaca, galera, no Brasil é isso aqui, ó. Estão vendo aí, energia hidráulica? Dobramos, cara, a utilização aí em 40 anos, né, praticamente, né? Passamos de 6% para 12%. Vamos lembrar, né, pessoal? A gente vai estudar ainda sobre isso daí, mas, pô, o Brasil tem rio pra caramba, o Brasil tem rios de Planalto, tem um potencial hidráulico monstro, certo? É muito engraçado isso, né, pessoal? O Brasil tem um potencial hidráulico muito grande, a França utiliza muito energia nuclear. Tá, mas o que faz um país escolher por um ou por outro tipo de energia? Galera, tem que ver o que é melhor para ele, tá? É aí que entra a ideia da chamada matriz energética. Já ouviram falar? Se não ouviram, tem que ouvir agora e tem que prestar muita atenção porque é muito importante, galera. O que é matriz energética? Balanço das fontes de energia utilizadas por uma sociedade e das formas como são utilizadas. Ou seja, uma determinada sociedade, seja Brasil, França, Alemanha, Holanda, Japão, Jamaica, quais são as fontes utilizadas? Como são utilizadas? Porque, pessoal, nem todo país tem acesso às mesmas fontes de energia, certo? Então, às vezes, ele nem tem acesso. Às vezes até tem, mas não usa, vai saber, tá? Então, matriz energética, quando a gente vê esse balanço, essa ideia aí, como essa tabelinha que vocês estão vendo do lado aí, quais fontes de energia são utilizadas por um dado país, uma dada sociedade? Como elas são utilizadas, certo? Por que isso é importante, pessoal? O próprio autor coloca, lê aqui embaixo, ó. A preocupação principal é acompanhar as necessidades de utilização de energia dessa determinada sociedade e planejar a sua produção e distribuição. Vamos imaginar que o Brasil seja muito dependente do petróleo. Aí o Brasil descobre que o seu petróleo está acabando. Imagine, pessoal, está acabando o petróleo. E agora? Pô, já tem que ter alguma ação. Ou vamos ter que comprar petróleo dos outros, ou vamos ter que desenvolver outras fontes. Essa ideia, pessoal, de que tipo de fontes e como utilizar, que nós chamamos de matriz energética, tá? E tudo vai depender do quê? Dos recursos que o país produz, de quanto que o país, né, tem de acesso aí à renda para poder comprar de outros países, da sua economia. Se é um país, por exemplo, que não tem quase industrialização, por que vai investir tanto em fontes de energia? Né? Então tudo vai depender da realidade de cada um. Perfeito? Detalhe, pessoal. O próprio autor coloca, eu deixei na letra vermelha, cara, porque isso aqui é muito importante, ó. Pelo consumo total de energia, nós podemos medir o desenvolvimento de um país. Por quê, pessoal? Quanto mais industrializado, mais recurso energético. Vocês concordam? Quanto mais industrializado, mais recurso energético. Quanto mais recurso energético, mais industrializado e, teoricamente, aí mais rico, certo? Então, também, ó, pelo consumo por habitante, nós podemos tentar medir o padrão de vida da população. Nossa, professor, mas como assim, cara? É um cálculo complexo, galera, mas tenta imaginar o quanto você consome de energia por dia. Já parou para pensar nisso? Seja para estudar, seja mexendo no seu celular, jogando seu videogame, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, pessoal. Seu banho. Agora tenta imaginar que nós temos países, por exemplo, na África, que as pessoas não têm acesso nem à energia elétrica. Uma pessoa que tem acesso à energia elétrica muito provavelmente tem uma qualidade de vida melhor do que aquela que não tem acesso. Vocês concordam comigo? Então isso vai em encontro com o que está escrito aqui na última frase em vermelho. Pelo consumo por habitante, a gente pode medir o padrão de vida de uma população. Ok? Tranquilos? Agora eu quero só falar rapidinho, pessoal, do Brasil. Olha a bandeirinha ali, ó. Estão vendo? Vocês têm também esse gráfico na apostila, pessoal. Evolução da matriz brasileira de energia de 1940 até 2013. Percebam, pessoal, como que a matriz energética no Brasil muda. Nossa, professor, mas o que significa isso? Percebam, pessoal, que nós temos década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, até o último ano, que é 2013.
Vocês vão perceber que mudou bastante de cor, né, pessoal? Cada cor indica um tipo de fonte, tá? Essa fonte que começa com uma utilização muito ampla e depois diminui muito, é a lenha, galera. Olha como vai diminuindo, estão vendo? Ó, de 83% da matriz brasileira para 8%. O vermelhinho, galera, ó, petróleo. Petróleo a gente vai perceber, pessoal, que ele tem uma utilização muito grande a partir da década de 70, tá? A utilização dele chega no ápice, no máximo, na década de 80, só que hoje nós temos aí uma dependência um pouco menor, dá uma olhadinha aí, hoje está em torno de 39%. Por quê? Porque o Brasil está produzindo mais gás natural, como nós vamos falar na próxima aula, tá? E o Brasil está investindo também em outras fontes para enriquecer, aumentar aí a sua matriz energética, ok? Ao próximo, ao verdinho, ó, biomassa. A lenha aí, pessoal, vamos lembrar que a lenha está sendo colocada à parte, tá? Porque a lenha não deixa de ser biomassa, tá, pessoal? Só que o autor coloca à parte, tá? Essa biomassa entra, por exemplo, a cana, bagaço da cana, produção de etanol, produção do chamado biodiesel. Olha aí, galera, 20% da nossa matriz energética, cara, 1/5, hein? Pois bem, e cada vez crescendo mais, que cresça mesmo, porque é muito importante, a gente vai falar nas próximas aulas. Olha aí, pessoal, na cor azulzinha, ó, energia hidráulica, galera. No nosso caso aqui no Brasil, a gente utiliza muito a força das águas, né, para geração de energia elétrica. São as chamadas usinas hidrelétricas, né, pessoal? Olha aí, ó, 12% da nossa matriz. E olha que diminuiu um pouquinho dos últimos anos aí, né? Pois é. Carvão mineral, galera, dá uma olhadinha, tá em 5,6 ali o carvão mineral, né? 5,6, muito importante, mas nós não somos muito dependentes do carvão não, né? Utilizamos ele em pequena escala. Por exemplo, ó, utilizamos mais o gás natural, né? O gás natural, vocês vão perceber que aumentou um pouquinho, né, pessoal, de 2010 para 2013, muito provavelmente de 2013 para cá tenha tido alguma alteração, só que a apostila coloca até 2013 esses dados, ok? E só para finalizar, lá no topinho, galera, nós temos a chamada energia nuclear, nós vamos falar disso também nas próximas aulas, mas o Brasil tem 2 usinas nucleares em funcionamento, a usina de Angra 1 e Angra 2, lá na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu não vou entrar muito em detalhe não, pessoal, tá? Queria mostrar esse gráfico para vocês, só para vocês terem uma ideia como que a matriz energética brasileira mudou. Se você perceber que essa matriz energética está da década de 40 até 2013, tenta imaginar quanta coisa mudou no Brasil, galera. De 1940 para cá, a maior parte da população brasileira passou do campo para a cidade. O Brasil se industrializou. Nós passamos aí de 60 milhões para 210 milhões de habitantes. Então, conforme você vai tendo essas alterações na sociedade, consequentemente, você vai precisar de formas de energia que sejam mais baratas, que sejam mais práticas, que tenham em quantidade. Por isso que a matriz energética vai mudando. E se pegar a matriz energética da Alemanha nesse período, é diferente. Se pegar da Coreia do Sul, é diferente. Se pegar da Argentina, que é a nossa vizinha, é diferente, pessoal, porque tudo vai depender das condições que cada país vive. Ok? Beleza? Abração pra vocês e até a próxima!